A criatura humana é aquilo que pensa. Conforme a direção dos nossos pensamentos, nós construímos o que nos proporciona bem ou mal-estar. É assim que transcorre o fenômeno das sucessivas reencarnações. Somos hoje o somatório das nossas experiências transatas. Seremos amanhã a consequência dos nossos atos do momento. Como não podemos retornar para pagar os erros que cometemos, é-nos lícito o direito de construir novos valores que irão repercutir de maneira positiva através das suas consequências. Um dos notáveis mestres de Harvard, a célebre universidade americana, o Dr. Herbert Benson, fazendo uma análise da problemática saúde-doença, estabelece que através do nosso equilíbrio emocional e mental, podemos ter uma vida bastante saudável. E que essa vida saudável é essencialmente resultado da maneira como nós encaramos a existência. Cultivar o otimismo, as conversações edificantes, ter metas para a vida, metas enriquecedoras, não desanimar quando a situação periclita, não desistir quando as coisas estão no sentido contrário às nossas aspirações. São recomendações hoje científicas. E o mais fascinante, na atualidade, o Evangelho de Jesus é um processo psicoterapêutico para a recuperação da saúde de qualquer espécie de enfermidade, proposto por grandes estudiosos. Foi a psicanalista doutora Hannah Wolff, alemã, quem propôs uma revisão do ensinamento de Jesus a respeito do amor. E na atualidade, a partir do Dr. Milton Erickson, o extraordinário psiquiatra americano que era depressivo e era mestre, preparando doutorados dos mais insignes estudantes americanos, costumava contar histórias do Evangelho para que os pacientes localizassem-se nas personagens, especialmente das propostas parabólicas de Jesus. Então hoje, Emmett, um dos grandes estudiosos da psicologia, propõe que nós leiamos o Evangelho como um processo medicamentoso, não apenas para acompanhar a história de Jesus ou assumir uma denominação religiosa, mas como um processo psicoterapêutico para recuperar a paz, conquistar a plenitude. E é fascinante, quando nós aprofundamos a sonda até Carl Gustav Jung, vamos ver o pai da psicologia profunda, a psicologia analítica, o emérito discípulo de Freud, que dele discrepou com coragem e criou a sua própria doutrina, a referência que Jesus foi o biótipo mais perfeito da humanidade. E as lições incertas no Evangelho são verdadeiros processos de renovação para o comportamento humano. Se o indivíduo seguir a trilha delineada no Evangelho de Jesus, a caridade, em particular a tolerância e outras expressões das chamadas virtudes teologais, esse indivíduo será portador de saúde emocional. E isso nos comove, porque ele era descendente de pastores luteranos e discrepava com o próprio pai
lutando tenazmente com as armas da psiquiatria para demonstrar os equívocos bíblicos, as interpretações do fundamentalismo injustas, até se tornar agnóstico, depois ateu. E mais tarde, narra uma das suas mais belas discípulas, quando lhe perguntaram se ele acreditava em Deus, pergunta que também fizeram a Albert Einstein, ele sorriu e disse: eu sei. Porque, como falei no começo, o acreditar tem as suas variações emocionais. Mas quando nós sabemos, há uma profunda tranquilidade em nosso mundo íntimo que responde pela saúde. Vivemos o período das doenças degenerativas. A ciência que conquistou o macro e o microcosmo ainda não pôde compreender profundamente a criatura humana. Porque a criatura humana é o resultado do seu pensamento. E as surpresas são as mais variadas. Como exemplo, um dos nossos melhores colaboradores e familiar é Nilson de Souza Pereira, que nos auxiliou há mais de 60 anos no trabalho espírita a que ambos nos dedicamos. E há 12 anos, ele fazendo o exame de PSA, o exame do hormônio masculino, que todos os homens devem fazer com periodicidade, para poupar-se a surpresa do câncer da próstata. É um exame muito simples, tira um pouco de sangue e mede o hormônio masculino. Então ele ficou aterrorizado porque o seu PSA deu um número altíssimo. Posteriormente, os exames complementares e a biópsia denunciaram a presença de um câncer. Antes que fizesse uma cirurgia para retirar a próstata, ele começou a sentir dores ósseas, que a princípio foram consideradas como dores proporcionadas pela síndrome de Paget, que é uma doença degenerativa dos ossos, mas que os resultados demonstraram ser nada mais, nada menos do que a metástase. As dores ósseas são quase insuportáveis. Foi feita a cirurgia prostática com a retirada do órgão, mas já havia metástase. Então os espíritos nos recomendaram a visualização terapêutica, a que também se referem os modernos cancerologistas, como o Dr. Borne Siegel, a quem me tenho referido. É uma coisa muito simples, é fazer uma viagem interior, seja qual for a enfermidade, seja qual for o desafio que a pessoa tenha, e conseguir dialogar consigo mesmo, o ego visitando o self, e fazendo que a ponte ego-self se estreite, para que a sombra que nos persegue, a sombra do arquétipo junguiano, dilua-se. Então a pessoa pode fazê-lo em qualquer lugar, a qualquer hora. É uma reflexão que nós aprendemos com São João da Cruz, na sua obra grandiosa, A Noite Escura da Alma. Era a sombra de São João da Cruz. E então ela nos deu alguns itens de como fazer uma técnica de respiração, uma postura de relaxamento, e depois mentalmente descer até o órgão enfermo e dialogar com as células. O Dr. Herbert e outros dizem que as nossas células são individualidades, portadoras de memória, porque à medida que vem a mitose, a separação, a nova célula traz as mesmas características da anterior. Então ela tem uma memória, e que o câncer seria a perda dessa memória por este ou aquele fator. Pode ser um fator microbiano, acredita-se, um outro fator degenerativo, um fator genético ou um fator emocional. E então nós vamos dialogar com a célula, oferecer-lhe ternura, vibrar amor. O que é fascinante é que um dos notáveis físicos quânticos da atualidade
falando a respeito do amor, Neil Borges, tem ocasião de afirmar que o amor, quando nós pensamos, emite ondas que seriam semelhantes ao fóton. Essas ondas que se tornam partículas, que se transformam em ondas continuamente. E quando nós temos ódio, ira, mágoa, nós conseguimos elaborar verdadeiros prótons que descarregam a sua energia e que vão matar a vitalidade da célula. Então, nesse estudo, eles criaram o termo soma-significação. Isto é, o corpo é o resultado desse estado mental do espírito que estamos na matéria. E depois de examinarmos a questão, discutirmos, eu pedi a um amigo psiquiatra para que ele fizesse a terapia com Nilson. Porque é normal que, estando nós muito ligados, a minha ansiedade para que ele não sentisse dores, a minha ansiedade para que ele se recuperasse, iria influenciar na própria técnica. Mas um especialista, acostumado à neutralidade, era muito mais eficiente. E durante uma semana, por 1 hora aproximadamente de visualização terapêutica, ele começou a melhorar sem nenhum tratamento, inclusive sem a radioterapia que estava programada. Ao fim de 1 mês, novos estudos demonstraram que a enfermidade havia regredido. Por fim, desapareceu completamente e ele teve alta. Já se passaram 12 anos. O médico, que é um notável professor da nossa universidade, de conduta acadêmica ateísta, acompanhou todo o processo, o antes, o durante e o depois. E ele levou o caso a um congresso médico de oncologia na Pensilvânia, procurando demonstrar o poder da mente sobre o corpo. E os colegas, claro, não aceitaram. Disseram que, invariavelmente, há muitas vezes uma reação do próprio organismo e o indivíduo recupera-se. Mas quando conversei com o especialista, Dr. Borne, ele me disse: Divaldo, para que o indivíduo encontre a saúde de qualquer tipo de doença, é necessário que ele tenha a religião da fé. E eu lhe perguntei: mas qual é a religião da fé? 4 tipos de fé: a fé em Deus, a fé no médico, a fé em si mesmo e a fé na terapêutica. Com essas 4 fés, ele consegue movimentar todo o organismo e lograr a paz. E narrou-me uma experiência de um paciente ultramilionário que foi visitá-lo em Boston, na sua clínica, chegado do meio oeste americano. Havia sido apresentado naqueles dias, digamos, faz 20 anos, um produto por um laboratório suíço que curava qualquer tipo de câncer, chamado Crebison. E então o paciente estava no estado deplorável e disse: eu venho ter com o senhor porque eu li sobre o Crebison e gostaria que o senhor me aplicasse o Crebison. Mas este produto somente era aplicável em indivíduos que tivessem possibilidades de recuperação, não no indivíduo condenado, com 99% de chances de uma morte imediata. E houve uma grande discussão entre ele e o paciente, porque o paciente dizia: doutor, faça-me a minha vontade, eu sou muito rico, posso comprar o remédio, posso fazer isso, aquilo. Ele diz: mas se eu lhe aplicar o Crebison, você morrerá imediatamente. Vou morrer de qualquer forma. Então, eu prefiro morrer tentando 1/1000 de possibilidades para a saúde a entregar-me inerme à degenerescência cancerígena e vir a morrer de qualquer forma. Por fim, no sábado, em que o homem estava muito mal, ele optou por aplicar o Crebison. Chamou seu corpo de amigos médicos, abriu o produto na frente do paciente e aplicou a primeira dose intravenosa.
e disse ao seu enfermeiro de confiança: o meu telefone, no qual eu atendo a emergência, é este. Ele vai piorar, eu estarei em casa, mas virei para os últimos momentos. Ficou o resto do sábado na expectativa, nenhum telefonema. O domingo na expectativa, nenhum telefonema. Na segunda-feira, quando ele chegou à clínica, lá estava o homem de pé, bem melhorado no aspecto, era um câncer linfático, conversando, e ele ficou surpreso. E o homem disse: não lhe falei, doutor? Olha que possibilidade. 2 meses depois, o paciente teve alta clínica, pegou seu próprio avião e voltou conduzindo. Mas nesse ínterim, o departamento que cuida de medicamentos nos Estados Unidos considerou o Crebizon um placebo, que ele não tinha o menor efeito sobre os doentes, e que aquilo era uma artimanha qualquer. 2 semanas depois, o antigo paciente volta com o câncer. Eu fui ludibriado, olhe como estou novamente. E contou que havia lido aquilo nos jornais, que fizeram um grande escândalo. E ele percebeu que o paciente era o gerador do seu próprio câncer. Então ele preferiu fazer o jogo nocebo ou placebo. O placebo é algo que não tem nenhuma propriedade curativa e dá certo. E o nocebo é a ignorância de qualquer um processo. Ele diz: mas a imprensa não tem razão. O Crebizon é um excelente remédio. O laboratório nos escreveu dizendo que nós havíamos cometido um grave erro. O remédio deveria estar guardado no refrigerador para ser mantido na temperatura Y, o que nós não fizemos. Mas já que você está nessa fase, eu poderia aplicar-lhe o medicamento, mas como você não acredita, doutor, eu só estou contando o que a imprensa falou, faça-me o favor de aplicar-me. Ele então pegou o produto no fim de semana e aplicou no paciente. O produto estava refrigerado, foi trazido com todos os cuidados e o paciente recuperou-se completamente 2 meses após, voltando para a sua cidade. Então aconteceu uma coisa curiosa: pacientes que vinham sendo tratados com Crebizon não tiveram o menor resultado, e a imprensa novamente derrubou o mito de que aquele era um produto que beneficiava a criatura humana. Por efeito, ele ficou na expectativa de que o seu paciente voltasse. E não voltou. E não voltou. 6 meses após, ele optou por telefonar para o paciente. Ele havia morrido 2 meses depois de ler as reportagens contra o produto, dominado pelo câncer que retornou pela 3ª vez. Então ele diz que a mente é possuidora de recursos para que nós possamos manter a saúde. E o Nilson, depois de fazer a grande experiência, está com 88 anos, porque ele teve o câncer aos 76, e já numa idade bastante avançada, em que os processos cancerígenos são bastante comuns. Então, toda essa elite dos observadores das modernas terapêuticas, através do próprio esforço individual, diz o seguinte: a imortalidade do corpo é impossível, mas podemos ter uma longa existência com uma boa qualidade de vida através da nossa conduta. Sempre chamou a atenção de alguns estudiosos da virologia o fato dos missionários do passado irem, por exemplo, às regiões pestosas, partirem da Europa, irem para a África, atender a portadores de lepra, a portadores de males tremendos, e não se contaminarem. Alguns, naturalmente, adquiriram a doença, como o jovem sacerdote belga, que se tornaria mais tarde o protetor da hanseníase, que foi para Molokai, no Havaí, e ali naquela ilha deserta onde viviam os hansenianos, ele tanto conviveu que adquiriu a doença e se tornou patrono da hanseníase. Mas outros que iam cuidar de tuberculosos nos lugares mais escusos, ou enfermeiras religiosas
que entregavam a sua vida nos hospitais e não se contaminavam. Por quê? Um livro fascinante que foi publicado nos anos 90 e que se chama Muito Além do Amor, do mesmo autor de uma biografia de Gandhi, intitulada Nesta Noite, a Liberdade. Ele conta a história de Ananda, uma menina pária do Ganges, que contrai lepra e que termina nos braços de uma religiosa pertencente à ordem de Madre de Calcutá. E ela consegue a cura da lepra através de placebos, que é no óleo da chalmugra, e vai se dedicar a cuidar de portadores do vírus HIV. Quando Madre Teresa abre em Nova York a primeira casa de amparo aos portadores desta enfermidade degenerativa terrível, nos cruéis anos 80, quando ainda não havia o coquetel para a AIDS. E aquela jovem Ananda que se torna religiosa, atendendo os pacientes, Madre Teresa consegue trazer alguns criminosos até do corredor da morte de algumas penitenciárias que eram portadores da AIDS. Certo dia, um desses bandidos apaixona-se por Ananda e declara-lhe o tormento sexual que o avassalava. E ela lhe diz que, infelizmente, não podia corresponder-lhe porque era casada com Jesus, na constância dos votos que havia feito. E ele, desesperado, lhe redargue: você não quer se contaminar da minha doença. E no momento quando ela estava atendendo a um afrodescendente que a chamava Irmã Gentileza, ele chega com uma agulha, com o sangue retirado de uma das suas artérias, aplica-lhe no glúteo o sangue contaminado e diz: agora você também estará infectada. Ananda passa a mão, sorri e diz: apesar de tudo, continuo fiel ao meu esposo. Não contraiu a AIDS quando o livro foi escrito 6 anos depois. Foi transferida para a China para cuidar de crianças psicopatas. E a última notícia que ele apresenta de Ananda, 15 anos depois, é que de maneira nenhuma ela se contaminou. Qual seria o anticorpo que deu resistência àquela menina ex-pária da Índia, que era mergulhadora no rio Ganges para retirar dos cadáveres os dentes, objetos que eram revendidos? Então se pode ter a fé em Deus, o pensamento elevado, e o livro que merece ser lido, Muito Além do Amor, narra o primeiro caso em que se identifica o vírus HIV nos Estados Unidos em um cabeleireiro gay e depois espalha-se pelo mundo. Desta forma, nós podemos ser o próprio médico, poderemos ser, com o auxílio do nosso Esculápio, o médico também que cuida de si mesmo, trabalhando profundamente com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional e também com os recursos valiosos da oração, que tem um poder incalculável para a recuperação da saúde. Faz aproximadamente 22 anos eu tive uma parada cardíaca e logo depois eu tive um infarto. Ainda me recordo quando eu tive a parada cardíaca, vi-me fora do corpo e vi algumas pessoas chorando. Então eu comecei a dizer: será que é de alegria, porque se viram livres? Ou será que é de saudade? Daí eu tenho pedido aos amigos, quando eu morrer, chorem bastante, para dar a impressão que eu era amado. Porque imagine, alguém morre e ninguém chora. Eu estou bem conformado, porque não era ele quem viajou. Então, voltei despedaçado. E o meu cardiologista me disse: Valdo, só um transplante cardíaco, porque a sua área afetada é muito grande. Eu fiquei vários minutos sem
o oxigênio. Muito bem. E então eu perguntei quanto tempo de vida eu terei. Ele disse: se repousar, se ficar em repouso absoluto, entre 30 e 40 dias. E disse: se eu não ficar, uma parada momentânea. Então, por via das dúvidas com o conceito espírita, para não parecer um suicídio indireto, deitei-me e fiquei aguardando a irmã morte. Dei uma de São Francisco. Se eu soubesse que ia morrer hoje à tarde, continuava capinando o jardim. Foi o que ele disse. Eu fiquei. Era dia de reunião mediúnica e os espíritas sabemos de que se trata. Meia hora antes da reunião mediúnica, a mentora espiritual Joana de Ângeles apareceu-me. Eu estava deitado, tinha ao lado uma campainha para qualquer emergência, e ela apareceu-me e perguntou-me: que tens? Eu achei estranho. Como é que o guia espiritual não sabia o que era que o guiado tinha? Eu disse: minha irmã, eu estou 95% morto. Ela sorriu gentil e disse: qual é o problema? Tu não estás falando comigo que estou 100% morta? Eu disse: tive uma parada cardíaca. Levanta-te da preguiça e vamos trabalhar. Minha irmã, o médico disse que se eu fizer movimento, que eu morrerei de um momento para o outro. E quantos dias ele te deu? Se não fizeres muito movimento, há mais de 30 dias. Então, eu prefiro que tu morras no trabalho com a enxada do Cristo na mão, a ociosidade dourada, uma semana ou 2 semanas a mais. Eu já vou para a reunião mediúnica e espero que você também vá. Eu digo: essa mulher quer que eu morra, não é possível. Muito bem, dei o sinal, veio um dos meus filhos adotivos. Eu não podia respirar, tinha angina pectoris, que é algo dilacerador, mas consegui chegar até a reunião antes de a porta fechar-se, porque a reunião mediúnica é o nosso momento eucarístico, de comunhão com a vida abundante. Então nós temos regras bastante severas, disciplinas morais, porque os guias espirituais são muito ocupados, eles estabelecem horários que devem ser cumpridos, e responsabilidades dos médiuns, dos frequentadores, porque não é um clube que se vai quando pode, quando quer, quando as circunstâncias favorecem, mas é um dever que se assume espontaneamente e deve ser cumprido espontaneamente. Quando eu cheguei e me sentei, Nilson me falou baixinho: foi Joana? Eu disse: nem te conto. Bom, começamos a reunião. A reunião é muito simples, diminuímos um pouco as luzes, fazemos uma leitura do Livro dos Espíritos, uma pergunta e a sua resposta, uma pequena leitura do Evangelho, tudo não vai além de 10 minutos. Então é feita a prece de abertura, vem um espírito gentil para dar uma ideia do que vai acontecer, e vem os sofredores, os doentes do além, aqueles que produzem doenças, que são os obsessores. Palavra um tanto pesada, mas são os nossos irmãos que se comprazem na vingança, e um grande número de enfermidades tem a etiopatogenia nesse intercâmbio, provocada pelo conúbio deles conosco, através do perispírito. As obsessões podem também ser de natureza orgânica, perturbando o equilíbrio das células, abrindo espaço para a proliferação de vírus, de germes e a instalação de doenças. E a sessão mediúnica é o momento terapêutico espiritual, para falar aos que sofrem, para diverti-los da realidade. Então, eu próprio fui o instrumento da mensagem, psicografei uma página, um espírito muito sofredor incorporou-se por mim, nós gravamos toda a reunião, para estudar depois e verificar se se trata de um fenômeno anímico, se aquelas informações resistem ao tempo, porque não queremos enganar a ninguém, mas também não queremos ser enganados. Daí o fenômeno anímico, o fenômeno da autossugestão, o fenômeno do exibicionismo, o fenômeno mediúnico. Nós procuramos separar através das nossas gravações há quase 30 anos. Muito bem, quando terminou a reunião, 1h30 depois,
eu despertei e senti-me tão aliviado. Do outro lado da mesa, ela me apareceu. E estando ao lado do Nilson, eu disse que é curioso. As dores anginosas diminuíram muito. E como eu não sou de falar muito, ela então disse: agora vá deitar-se, para não desperdiçar as energias saudáveis que lhe foram transmitidas. Aqui estou eu, 20 e poucos anos depois, aos 86 anos de idade, com absoluta saúde cardíaca. Mas eu tenho todo o histórico. Então o amigo perguntou: mas como é que você sobreviveu? Eu me neguei a morrer. Não me entreguei ao fenômeno da morte. Não colaborei com o distúrbio. Fui reabilitando-me lentamente. Tomei medicamentos, é lógico, vasodilatadores, porque havia momentos que as dores eram quase suportáveis. Não deixei de viajar, de atender aos compromissos que me dizem respeito. Mas o mais fascinante foi o caso do Nilson, porque com o convívio conosco, eu também me submeti aos exames médicos da área urológica. E o médico, por fim, sabendo que nós éramos espíritas, fomos conversando, terminei aplicando passes nele, que é a nossa terapêutica da bioenergia. Nós espíritas sabemos que podemos transmitir as energias saudáveis, aquelas que Jesus, com o pensamento, transmitia aos pacientes e recuperava-os. Então, ao longo do tempo, ficamos muito amigos. E um dia ele me disse: Divaldo, eu tenho uma pena de vocês dois serem espíritas. Eu pergunto: mas por que, doutor? Porque se vocês fossem católicos, eu ia apresentar os 2 milagres, porque eu tenho todos eles cientificamente programados, organizados: a cura do Nilson, a reversão do câncer e o seu processo de recuperação dos problemas cardiológicos. E vocês iam ser santos. Mas como no Espiritismo não tem santos, né, eu digo: não tem. Infelizmente somos santos ainda, com desafios e com problemas. Daí nós podemos ser o nosso próprio médico, inspirados na misericórdia do divino médico de todas as almas. Orar. Eu fiz da oração o meu pilotinho de segurança. Quando as dores eram muito rudes, e às vezes estava falando e sentia, e faziam rictos na face, não era um sorriso, era uma contração muscular da dor, a oração aliviava-me. E todos nós podemos usar esse recurso na busca da saúde integral. E por quê? Porque toda vez quando as nossas reservas de energia moral experimentam debilidade, quando as energias físicas também começam a entrar em colapso, nós entramos na faixa dos espíritos sofredores e os atraímos. Eles talvez não tenham nenhum interesse em prejudicar-nos, mas eles sincronizam perispírito a perispírito e nos transmitem as suas amarguras. No caso das depressões, do distúrbio do pânico, nas enfermidades neurológicas, nas enfermidades de grave contaminação. Então nós passamos a ser também doentes da alma que estamos pela influência negativa desses espíritos, e dispomos do recurso do passe, da água magnetizada, que o católico chama água benta, valiosa, porque o sacerdote a abençoa estendendo a mão, transmitindo energia curativa. Nós também podemos orar a Deus, pedir que transforme aquele líquido em uma substância medicamentosa. Apesar de ser um elemento composto, a água ainda é um elemento simples, ela absorve. Experiências notáveis feitas por um grande pesquisador japonês mostram a sensibilidade das moléculas da água à música, à oração, aos pensamentos, aos lugares em que ele levava os vasilhames, retirava uma gota, punha no microscópio e verificava as formações geométricas das partículas ou as formações caóticas das partículas. Dessa maneira, é muito fácil lograrmos a saúde integral.
E será que nós não teremos doenças? Teremos, é claro, porque a máquina orgânica impera. Nós temos problemas de natureza genética, o nosso DNA traz determinadas manifestações dos nossos erros do passado que produzem em nosso organismo processos degenerativos. Muitas vezes há uma mutação de uma molécula do DNA e nós passamos a apresentar um distúrbio desta ou daquela natureza. Mas isso não implica que devamos ficar doentes. Ficaremos sob a ação da doença com saúde interior, com paz, ricos de confiança, cheios de alegria de viver. Quando eu me recordava de Chico Xavier sendo levado, carregado para atender as pessoas, e ficava até a madrugada, com mais de 90 anos. Depois de passar por vários tratamentos, chegava a tomar 20 drágeas por dia, dando-nos uma lição de respeito à medicina. Porque o Espiritismo não veio para competir com a medicina, para cuidar de corpos, mas para cuidar da alma, de onde procedem as manifestações do corpo, da emoção e da psique. Então nós podemos tornar a nossa vida muito mais agradável, muito mais enriquecida pelos valores que contribuem para um mundo melhor. E podemos mudar esta paisagem torpe de tantas doenças que afligem as criaturas humanas. Aquele lindo caso narrado aqui do Dr. Bezerra, e muito bem apresentado no original, ele estava na Federação Espírita Brasileira, e quando ele desce a escada, o homem sai de debaixo da escada e conta a sua aflição, a sua miséria. Dr. Bezerra não tem nada para lhe dar, dá-lhe um abraço e diz-lhe que, chegando em casa, abrace a sua mulher. E o homem muda ali, a febre desaparece, a energia saudável é lhe transmitida. Chega em casa, abraça a esposa, depois já consegue o trabalho, recompõe a família e vem posteriormente vestido mais adequadamente, mais asseado, agradecer essa messe misericordiosa da energia santificante do suave e doce médico da pobreza. Quantos de nós a ele temos recorrido? Muitas vezes, nesta minha longa jornada, eu peço que ele interceda ao divino médico em favor das minhas energias, das energias de amigos. Um dia, conversando com Chico Xavier, eu lhe falei que muitas pessoas me pediam para orar por elas. E o Chico narrou-me um fato muito bonito da misericórdia divina. Ele tinha o hábito de, uma vez por semana, quase sempre às terças-feiras à tarde, ir ao cemitério lá de Uberaba. E ali ele ficava vendo os espíritos, dialogando, orando por este, por aquele. E havia um médico muito famoso, que tem um lindo mausoléu, se é que mausoléu é lindo, lá no cemitério. E quando ele estava próximo, ele vê o espírito acercar-se e chega ao mausoléu, e o Chico vê que há uma pilha de pedaços de papéis. Ele toma o espírito, os pedaços de papel, fica olhando, segura-os, saúda o Chico e diz: aqui é a minha posta restante. Era uma figura do correio. Quando a pessoa não tinha o endereço, a correspondência ia para aquela caixa, posta restante, a pessoa passava por lá e levava a carta. As pessoas aqui, Uberaba, Chico, pedem-me muita ajuda, e o seu pensamento escreve mensagens que são colocadas aqui, é a minha posta restante. Então, diariamente, a hora X, eu passo e pego, levo, e com uma equipe de espíritos amigos, nós vamos atender na medida do possível. E então o Chico disse: olha, eu agradeço muito a informação, eu quero fazer parte da sua equipe. O senhor de vez em quando pode me dar alguns nomes também para orar. Diante desse exemplo, eu disse: eu vou fazer na minha sala de trabalho uma posta restante. Pessoas me escrevem, hoje com o recurso do e-mail, mandam pedidos, dificuldades.
E como eu não posso responder a todos, é impossível, eu anoto e coloco lá na minha aposta restante. Certo dia, pedi a Deus, a Jesus, que designasse algum benfeitor. Certo dia eu estava trabalhando, digitando uma mensagem. Não era digitação, ainda era máquina datilográfica. Se alguém não sabe o que é, depois eu explico. A máquina datilográfica. No filme aparecia uma, que naturalmente era usada naquela época. Então, eu estava trabalhando quando entra o Dr. Bezerra e vai à minha aposta restante. Eu parei e fiquei deslumbrado. Ele estava acompanhado de 2 outras entidades. Sorriu e me disse: venho recolher os pedidos para poder a nossa equipe atender. Meu Deus, qualquer coisa que eu sei que aconteceu, qualquer drama, qualquer apelo, posta restante. É com o Dr. Bezerra, não tem nada com isso. Quem mandou ele se oferecer? Porque quando você se oferece é porque pode. Ele tem uma equipe de mais de 10.000 espíritos auxiliares que atuam em seu nome. Entidades venerandas que também se comunicam em seu nome. E ele fica numa espécie de centro de controle de comunicações virtuais, fantástica no além, pela super cibernética do mais além, podendo ouvir-nos a todos, socorrer-nos a todos, em nome de Jesus. Ele se recusou, como foi aqui apresentado, a reencarnar ou a visitar um planeta superior, quando a Mãe Santíssima convidou, depois de 50 anos de serviço na Terra. E ele, depois de lhe pedir permissão, redarguiu: se eu pudesse pedir à Mãe Santíssima alguma coisa, se eu tivesse qualquer mérito para suplicar, eu lhe rogaria que me não permitisse sorrir ou ser feliz, enquanto houver lágrimas no coração do povo brasileiro sob as luzes do Cruzeiro do Sul. E então, uma mão angelical escreve em A Natureza, naquele espetáculo comemorativo dos seus 50 anos, no qual falaram Leon Denis, em nome dos espíritas do mundo, Manuel Viana de Carvalho, em nome dos espíritas brasileiros, e essa mão escreve com uma pluma de luz: o teu pedido é aceito, ficarás nas terras do Brasil, consolando os teus irmãos. Logo veio o centenário, porque já se passaram 113 anos da sua desencarnação. E por ocasião da celebração do centenário, novas homenagens a este benfeitor, que agora não albergava somente aqueles que estavam sob as claridades do Cruzeiro do Sul, mas também os povos da América Latina, aqueles brasileiros que em toda parte, para onde foram transferidos e criaram núcleos, começaram a solicitar a ajuda do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, e ele passou a atender, tornando-se hoje um apóstolo da caridade entre os sofredores do mundo, continuando a receitar a homeopatia unicista, mas sobretudo atender com as energias do amor, que é a força dinâmica mais poderosa que o mundo conhece. Martin Luther King Jr. teve a ocasião de anunciar a seguinte frase: o homem e a mulher aprenderam a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprenderam a conviver com os seus próprios irmãos. Este é o grande momento, quando estamos na busca da saúde integral, de criarmos inicialmente em nós o estado de paz, porque o mal que nos fazem não nos faz mal. O mal que nos faz mal é o mal que fazemos, porque nos torna uma pessoa má. É o momento de tornarmos o nosso lar mais alegre, de nos desarmarmos, primeiro
levando para esta obra majestosa que está sendo inaugurada aqui em Fortaleza, os instrumentos que produzem a morte, a entrega dos armamentos nesta campanha extraordinária do desarmamento, levar os revólveres, os punhais, mas é necessário também nos desarmarmos para amarmos. Quando estamos desarmados, é claro que estamos receptivos ao amor, então amamos com muita facilidade. Através desse amor aos nossos filhos, que poderemos amar um pouco mais, mesmo aqueles mais rebeldes. Quanto mais rebelde, mais carente é o filho, é a criatura. Então o rebelde está nos pedindo apoio, está sendo queimado pelas angústias, está nos pedindo socorro, a água lustral da caridade e da misericórdia. Ao invés de repeli-lo, socorrê-lo, porque ele é quem precisa de apoio. Amarmos mais a quem já amamos, repito, o nosso parceiro, a nossa parceira, amarmos os nossos colegas, entendermos, para assim treinarmos o amor às demais criaturas. Se nós não somos capazes de viver no núcleo familiar, na constelação familiar, em paz, em harmonia, como nos podemos atrever a falar na fraternidade universal? Se nós, os cristãos, em especial, e em particular os espíritas, que somos tão pouco neste mundo de 7 bilhões e 300 milhões de seres reencarnados, como poderemos falar da unidade espiritual da humanidade do futuro, de um mundo melhor, se não somos capazes de conviver nos pequenos núcleos onde estamos colocados para servir na vinha do Mestre? Então a verdadeira saúde, diz a Organização Mundial de Saúde, é o resultado de 4 elementos: harmonia psicológica, equilíbrio fisiológico, bem-estar socioeconômico e equilíbrio de natureza espiritual. Com estes 4 fatores, nós gozamos de saúde, embora possamos ter alguma doença. Saúde não é falta de doença, é o estado interior através do qual, mesmo na doença, poderemos estar muito bem, porque muitos estão sem doenças, atormentados por problemas de comportamento que eles mesmos geraram. Então esperamos no Senhor que a majestosa lição deste cearense inolvidável do Riacho de Sangue, aqui, esta terra que produziu tantos heróis, do Viana de Carvalho, de Icó, e de outros missionários do bem, de outras denominações religiosas ou não, porque o importante não é a religião que temos, é a conduta que mantemos. E é muito melhor ser um ateu, cidadão digno, do que um cristão que não corresponde à expectativa. Então que nós possamos ir hoje para casa pensando em nossa saúde interior, em nosso bem-estar. Olhemos para o nosso filhinho dormindo, ou para o nosso parceiro que esteja desperto. Amanhã no escritório olhemos para o chefe de carranca, ou para o funcionário mal cuidado. Enfim, olhemos com uma outra visão a sociedade. Diminuamos as queixas, as reclamações, e agradeçamos a Deus tudo quanto nós temos e não sabemos valorizar. Nós possuímos tesouros de valor incalculável. Certo dia, um mujik, um camponês, foi a Leon Tolstói, que era conde, e disse: Senhor, eu necessito de algumas moedas de quepeques, a moeda então da Rússia na época. Eu sou infeliz que não tenho nada, sou um desgraçado. E Tolstói disse-lhe: eu lhe darei 5.000 quepeques, se você me deixar arrancar-lhe o olho direito. Senhor,
mas eu ficarei sem uma visão. Eu lhe darei 10.000 rupias, ou quepeques, se você me permitir arrancar-lhe os 2 olhos. Mas, Senhor, para quê? E então ele foi aumentando a soma com a amputação deste e daquele órgão. E quando o homem disse, mas eu ficaria rico, mas eu era um inútil. Então não te queixes. Quem possui esses tesouros que o dinheiro não pode comprar, não tem o direito de falar de pobreza. E nós possuímos esses tesouros e vivemos reclamando. Então gostaria de concluir o nosso breve encontro agradecendo ao invés de pedir. E diria, meu Deus, eu quero dizer-te que amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, contemplando a paisagem de tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu suplico pelos cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que sofrem na escuridão. Por eles eu oro e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais, ouve-se uma vez e não se esquece nunca mais. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova eles escutarão. Obrigado pela minha voz, pela sua voz, pela voz que ama, que clama, que declama, pela voz que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dúlcida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas e os suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me andam, me conduzem a bailar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, uma tapera, uma favela, um ninho, um gramado de dor, um bangalô, seja lá o que for. Mas o importante é que dentro dele exista a figura do amor, amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos
a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor.